Muito boa noite. Muito bom estar com vocês. Como é que está o nosso coração aí depois do futebol, depois da Copa? Tudo tranquilo? Mais do que vencedores. O João Nelson está me assoprando aqui, né? Que bom. Que a nossa vida não depende de uma Copa, não depende de um campeonato. Na verdade, a nossa corrida é outra. É buscar uma coroa eterna. Amém? Um prêmio eterno. Esse é nosso campeonato. Aleluia, Jesus. Queria te convidar para nós orarmos mais uma vez, te ofertando ao Senhor e abrindo teu coração para tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar. Sempre a minha aspiração é que possamos praticar a palavra de Deus. E nesse mês que eu tenho permanecido aqui em Porto Alegre, presente do Senhor, para a minha vida, tenho buscado muito a respeito desse conhecer um pouco mais o Espírito Santo e a manifestação dele. Com liberdade, com decência e ordem, debaixo da autoridade do Espírito Santo e da liderança, mas cada um de nós galgando alguns patamares, cada um de nós ousando caminhar em fé, para que o Espírito tenha uma liberdade maior. Então a minha santa expectativa é de que possamos não somente revisar a palavra, mas também, dependendo da necessidade de cada um de nós. Possivelmente aqui tenha pessoas que ainda não são convertidas. Possivelmente aqui ainda há pessoas que ainda não são batizadas e ainda não têm uma experiência pessoal maior com a pessoa do Espírito Santo. E ao mesmo tempo nós queremos nos abrir, nos disponibilizar para Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Uma santa expectativa daquilo que Tu vai nos surpreender. Tu és o Senhor, Tu faz como Tu queres. Nenhum de nós tem qualquer controle ou domínio sobre Ti. Pelo contrário, é Tu que nos controla. O governo é Teu sobre nós. Mas como temos desejo de crescermos na intimidade, na comunhão contigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso Tu sabes a necessidade de cada uma das pessoas, dos irmãos que estão aqui. O que cada um necessita, a expectativa de cada um, o clamor, as necessidades. E nós queremos juntos como congregação te dar total liberdade, Espírito Santo, para que Tu te manifeste conforme te apraz. A Tua palavra é tão clara e nós queremos vivê-la cada dia mais, em cada momento, em cada localidade, em cada circunstância, em cada lugar. Em nome do Senhor Jesus. A Tua abundante graça sobre nossas vidas, Pai. Queria começar com uma retrospectiva desses últimos dias, ministrando sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra dele, os seus atributos, sobre toda essa função da Trindade em operação sobre nossas vidas, sobre a igreja, esse derramar do Espírito sobre toda a carne, o manifestar dele e do seu fruto sobre cada um de nós, nos levando, na verdade, com o intuito de nós andarmos no Espírito e de cada dia transbordarmos do Espírito Santo. Abra comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 13. Tem sido extremamente precioso repetir essa palavra inúmeras vezes. 2 Coríntios 13, na verdade, muitas vezes é usado como uma conclusão de uma palavra, de um encontro, mas ele é muito explícito a respeito da função do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a peculiaridade de cada um na Trindade. 2 Coríntios 13 nos fala a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão
do Espírito Santo seja com todos vós. Podemos ler juntos em voz alta: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A clareza que o Senhor tem me dado é que tudo começa no coração de Deus Pai. É onde nasceu o propósito eterno. O projeto eterno de Deus nasceu no coração de Deus Pai. Não só na mente, não só no entendimento, no conhecimento insondável de Deus, mas nasceu no coração de Deus Pai em amor. Ali foi gerado o projeto eterno de Deus, e no qual eu e você, nós fomos incluídos. Você diz amém? A graça do Senhor Jesus Cristo é a manifestação visível do amor do Pai. De tudo aquilo que Deus originou no seu coração, na sua mente, projetou, Cristo, o Filho eterno, o Verbo eterno de Deus, Jesus, o Filho de Deus, ele veio manifestar a glória dele entre nós. A sua vida e a sua obra, a sua morte na cruz, sua ressurreição, a sua assunção, sua exaltação, e como consequência da glória dele, do senhorio dele, o derramamento do Espírito Santo. Isso é graça. Graça é sinônimo do amor do Pai. Amém? Vou repetir. Graça, favor imerecido, é expressão do profundo amor de Deus Pai sobre a vida de cada um de nós. Agora, o amor do Pai e a graça do Filho vem gerar a comunhão do Espírito Santo com cada um de nós. Olha só como o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando em harmonia, em unidade, para que tudo aquilo que estava no coração de Deus Pai, tudo aquilo que foi realizado pelo Espírito Santo, agora o Santo Espírito opera na vida de cada um de nós, gerando-nos a ter comunhão com o Pai e com o Filho. Projeto eterno de Deus. Amém? Em segundo lugar, nessa retrospectiva, o Espírito Santo, o Santo Espírito da promessa, que o Pai e o Filho enviou, o Consolador, o Espírito da verdade, que veio habitar em nós. João 14:16, Jesus naqueles momentos antes de deixar os discípulos, ele disse: convém que eu vá, eu preciso ir, mas eu quero deixar contigo um outro Consolador, o Espírito da verdade. No original, como já temos visto, o Paráclito do Pai e do Filho, aquele que é chamado para estar ao nosso lado. E agora, como função principal, ele vem estar em nós, habitando em nós. O mesmo capítulo de João 14, versículo 23, nos fala que se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Estou chovendo no molhado, é uma retrospectiva, todos nós sabemos disso. Mas eu tenho que te confessar uma coisa. Cada vez que eu prego, cada vez que eu leio, cada vez que eu penso que o Pai habita em mim, que o Filho, Cristo Jesus, o Verbo eterno, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, habita na minha vida, pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, eu fico como quem sonha. Eu fico admirado, eu fico surpreso, eu fico encantado no bom sentido, apaixonado por esse Pai que tudo planejou, por esse Filho que tudo executou e que não deixou nada por acaso, mas eles resolveram tudo, sabendo que nada podiam deixar por acaso. O Espírito Santo não podia ficar só fora, tinha que habitar dentro de cada um de nós. O Espírito da verdade que sempre vai nos levar a Jesus. O Espírito da verdade que sempre vai nos levar à palavra da verdade. Nunca há conflito entre a pessoa e a função do Espírito Santo com a própria pessoa de Jesus. Pelo contrário, trabalham concomitantemente, conjuntamente, cooperando um com o outro e com a palavra do Senhor Jesus. Terceiro lugar, a palavra fala que o Espírito Santo vem nos regenerar, vem nos
habitar, Ele vem nos justificar, Ele vem nos fazer nascer do alto. Te lembra de João 3? Quantas vezes temos mencionado sobre isso? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar nem ver o reino de Deus. Importa nascer do alto. Não consigo falar sobre isso sem me lembrar do nosso querido companheiro Moacir, falando a respeito do bem-nascido. Se tu estás aqui nessa noite nos visitando, o desafio de Deus para a tua vida é sair de Adão, sair de morto no pecado e nos teus delitos e receber vida. Ele nos deu vida, aleluia. Quando nós estávamos naquela maior encrenca, isso aconteceu com cada um de nós aqui, e Deus quer que aconteça contigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A obra do Espírito Santo nos regenerando para uma nova e viva esperança, como fala em 1 Pedro 1, versículo 3. Pela obra de Cristo, pela obra da palavra, pela obra do arrependimento, fé, batismo. Agora eu nasço como uma nova criatura, eu começo a ser espiritual pelo fato do Espírito Santo que já habita na minha vida. Mas Ele não quer ficar restrito ao meu espírito. Quando o profeta Joel anuncia 600 anos antes de Cristo, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sempre foi o propósito de Deus, um derramar do Espírito Santo sobre todos. Vossos filhos e vossas filhas, o que diz a palavra? Mais alto, vossos, como é que é? Vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão. Eu ainda estou para os jovens, não consigo sonhar muito. Tenho mais visão. Mas é direito de cada um de nós ter o sonho de Deus, ter a visão de Deus, ter a palavra profética. A palavra chega a falar, depois que até sobre os escravos e as escravas derramarei do meu Espírito Santo e profetizarão. Ou seja, é sobre todos, sem distinção. Por isso, o Espírito Santo não quer ficar restrito no meu espírito. O que é o batismo? A não ser o derramar de dentro para fora, de cima para baixo, de fora para dentro, mas de dentro para fora também, rios de água viva. Não é isso que diz em João 7, 37 e 39? Que do seu interior fluirão rios de água viva. Isso aconteceria com todo aquele que recebesse o Espírito, crendo. Mas o Espírito até aquele tempo não tinha sido ainda derramado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, mas agora Jesus já foi glorificado. Pela morte e ressurreição, pela exaltação dele. Eu sempre fico pensando, o que será que aconteceu entre aqueles 10 dias em que Jesus subiu, porque Jesus ficou aqui na terra 40 dias, depois da ressurreição, ensinando sobre o reino. Se tivesse gravado, né? Aqueles 40 dias, que seminário intenso sobre o reino de Deus. Mas depois, no 40º dia, Jesus sobe se despedindo dos discípulos, dizendo: esperai em Jerusalém, não façam a bobagem de sair daqui. Eu dou uma ordem explícita, não comecem nada sem serem revestidos de poder. Não é opcional, meu querido. É imperativo da parte do Senhor para que sejamos discípulos, façamos discípulos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É impossível essa obra sem sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo extravasa do meu interior e começa a inundar agora a minha alma, saturando minha mente, meu entendimento, meus pensamentos. Começa saturando as minhas emoções, de maneira que eu não sou mais guiado. Eu brinco, né? Pela bipolaridade de altos e baixos. Se o Brasil ganhou, se o Brasil perdeu, se perdeu de 7-1, meu Deus do céu, não vou me abalar, nem de novo. Agora, hoje foi quanto? 3-0? Aqui eu saí antes, né? Porque viemos orar aqui, né? Eu estava aqui com os colegas. Então... Amém, 3-0. O que eu quero mais fazer é fazer gol pelo Espírito Santo. Deus está querendo ensinar algo à nossa nação. Me parece que Ele está destruindo qualquer idolatria, qualquer ilusão do improviso, sem o planejamento, aquela coisa toda. Mas nem vou entrar nisso, não vou fazer análise aqui, né? Não é esse meu propósito.
Mas acho que cai bem para nós brasileiros, né? Faz bem. Eu sou totalmente brasileiro nessa hora. Oh, Jesus. Ismael brincou que meu nome é holandês, né? Mas é só um nome. Eu já sou gaúcho, mais de 50 anos quase. Então, amado, o Espírito Santo toma conta da minha alma, da minha vontade. Antigamente a minha vontade era inconsistente, inconstante. Agora eu posso ter uma vontade decidida pelo Senhor. Minhas emoções controladas pelo Espírito Santo. Não tenho mais limitação de extravasar a minha alegria, o meu amor por Ele, nem vergonha mais de levantar as mãos. Tu acredita que quando eu era adolescente eu tinha vergonha de levantar as mãos? Eu tinha vergonha de dançar, já falei isso para ti. Eu tinha vergonha de pular diante de Deus. Eu tinha vergonha de pegar e falar qualquer coisa do Senhor. Era tímido, era retraído, era envergonhado. Mas o Senhor libertou. E eu sempre digo, se o Senhor pôde fazer isso na minha vidinha, quanto mais na tua. Amém, amado? Deus é poderoso. E Ele vem controlar o meu corpo. De tal maneira que agora o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, debaixo do governo do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo nada mais é do que o tomar posse do senhorio de Cristo Jesus na minha vida. O governo de Jesus. Tem um texto em Atos que fala o Espírito Santo que lhes foi outorgado àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo vem tomar conta da vida de cada um de nós. Por isso, a obra dele em cada um de nós, esse batizar de Jesus no Espírito Santo, não é somente com, é no, é para dentro dele, saturado, cheio, encharcado, com todo respeito, de maneira que agora o meu pensar, o meu meditar, o meu falar, o meu agir, o meu caminhar, o meu respirar, é cheio de Jesus, pelo Espírito Santo. Amém? Isso é o propósito do batismo. Falamos um sábado aqui a respeito do poder dele, que se manifesta em cada um de nós. Por isso, tem um texto em Atos 13, acho que é 52, do qual eu amo muito, que fala que os discípulos agora transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. Em quarto lugar aqui, nessa retrospectiva, agora havia um transbordar do Espírito Santo em nós, de alegria do Espírito, o manifestar dele, o fruto dele, os dons dele, o poder dele, sinais, prodígios. Tu já te deste conta que o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus? Já te deste conta disso? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu não sei contigo, mas no início vai bem, mas quando chega no domínio próprio, isso aí. Mansidão. É impossível refletir o caráter de Cristo sem o Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. A manifestação diária de sermos cheios do Espírito Santo nada mais é do que sermos cheios de Cristo e cheios do caráter de Cristo, que é o propósito eterno de Deus. Tu está captando? Não é opcional. Por isso que Efésios 5 fala, enchei-vos do Espírito Santo. Versículo 18, falamos sobre isso. E 19, não nos embriaguemos mais com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, é um imperativo. Se é um imperativo, é um mandamento, está certo o português? Imperativo significa é algo que eu tenho, é isso? É isso, Carlinha? Tu que entende bem português, minha personal aqui, né? Me ajuda aqui. Tá? Ou seja, se eu não me condiciono para ser cheio, na verdade eu estou em desobediência. Eu estou em pecado. Assim, né? Se é um mandamento, e eu não estou cumprindo esse mandamento, de alguma maneira, eu estou deixando
Estou deixando de fazer aquilo que Deus quer da minha vida, da mesma forma como Ele me chama para ser santo, como Ele me chama para fazer discípulos. Só que o que eu preciso entender é que para ser santo e fazer discípulo e ser discípulo, eu preciso ser cheio todos os dias do Espírito Santo. Porque sendo cheio dele, eu vou ser cheio de Jesus. Ontem com os jovens aqui, de novo, Deus constrangeu meu coração. Quinta retrospectiva. De que não somente o fruto e o caráter é do Espírito, mas quando nós, estudando um pouco mais ontem sobre os dons da graça, sobre mencionando os dons do Espírito, as manifestações do Espírito Santo e citando ali sobre Jesus. De manhã, quando eu estava meditando na palavra, Deus me deu um cântico e depois logo mais vamos interromper e vamos cantar da sua plenitude. Não sei se é do Asaf, do Donald. É um cântico antigo, da sua plenitude temos todos nós recebido. É o texto lá de João 1, 16, 17. E eu peguei uns apontamentos que eu tinha de muito tempo atrás. Eu não consegui ainda fazer um quadro disso, um PowerPoint. Alguém vai me ajudar. Mas eu comecei anotando e revisando de novo que Jesus, Ele preencheu na vida dele todos os dons. Os dons de Cristo, obviamente, os dons do Pai, de Romanos 12, e as manifestações do Espírito Santo e os dons do Espírito de 1 Coríntios 12. Jesus foi uma pessoa mais plena nessa terra, com o somatório de todos os dons. E eu fui para a palavra, me enchendo do Espírito. Ele é o apóstolo da nossa fé e sacerdote. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o profeta das nações. Ele é o evangelista. Ele é o bom pastor. Ele é o mestre, chamando os discípulos em Mateus 5, 6 e 7 para se assentarem ao redor dele. Mas não somente os dons de Cristo, de Efésios 4, 11. Toda a graça do Pai, profecia, liderança, serviço, ministério, que é a mesma palavra, generosidade, exortação, misericórdia, tudo isso está em Jesus. E eu fui para a palavra vendo que Jesus preencheu tudo isso. É outra palavra, não só vou te aguçar o Espírito. E depois as manifestações do Espírito Santo nós sabemos. Me lembrei quando ele entrou frente com Natanael e disse, eu já te vi antes de chegar aqui debaixo da figueira, palavra de conhecimento. E depois, logo depois, uma palavra de discernimento. Em ti, tu é um verdadeiro israelita, no qual não há dolo. Quando chega na mulher samaritana, 5 maridos tiveste. E o que tu tem agora não é teu. Palavra de conhecimento. Eu não sei tu, mas eu fico apaixonado por isso, Jesus. Que na pessoa dele, ele é a plenitude da divindade, fala em Colossenses 2:9. Nele habita, reside, habitou corporalmente a plenitude da divindade. Agradou o Pai, focar tudo na pessoa de Jesus. Jesus reúne a manifestação de todos os dons, Romanos 12, Efésios 4 e 1 Coríntios 12 e 14, toda a manifestação dos dons de Cristo, Cristo reuniu. Então, se Ele é o cabeça, e eu sou parte do corpo, quando o Espírito se agrada a manifestar na minha vida, ou o Pai se agradou, me repartiu o dom da graça, de ensino, ou de mestre, ou de pastoreio, ou de encorajamento, ou de misericórdia, nada mais é a manifestação do próprio Cristo. Efésios 4, 7 chega a falar que a cada um de nós foi dado, repartido a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Cada vez que tu manifestas uma palavra profética, é Cristo profetizando. Cada vez que tu manifesta uma palavra em línguas, é o Espírito dando a palavra para uma comunhão, assim como Jesus tinha. Interessante que o único dom que Jesus não manifestou foi línguas e interpretação. Ele não precisava, não tinha pecado,
não tinha impedimento, ele falava direto com o Pai, escutava o Pai. Só faço o que o Pai me manda, só falo o que o Pai me fala, comunhão completa e total. Diferente de nós, que viemos do pecado, fomos danificados no nosso disco rígido, né? E precisa ser reprogramado. Mas todas as outras manifestações, Jesus manifestou. E quando eu manifesto agora como corpo de Cristo, eu fui batizado em Cristo, eu sou parte de Cristo, e agora como membro do corpo de Cristo, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e destruindo as obras de Satanás, é o mesmo Espírito Santo que ungiu esse Joãozinho, esse Joãozinho, esse Elias, esse Ismael, esse Daniel, essa Miriam, esse... Tu está entendendo? É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Não na plenitude, nenhum de nós unicamente pode manifestar a plenitude que Cristo manifestou. Mas juntos, nós somos agora o próprio corpo de Cristo. Abra comigo 1 Coríntios 12, deixa eu fazer algumas considerações muito simples contigo, nesse capítulo 12 e 14. Ecoa nos meus ouvidos a palavra de nossos pais, Moisés e Erasmo nos falando da visão e da unção, da palavra e do Espírito. Amados, nós não podemos errar nem abrindo mão da palavra e nem abrindo mão do Espírito. Atos 2, quando fala que eles perseveravam na doutrina, na palavra, no ensino, na comunhão, no repartir o pão, nas orações. Tudo isso que era vida da igreja, ela vem como posterior ao derramar do Espírito Santo. Não adianta odre se não tiver o vinho. Deus quer vinho novo e odres novos. Você diz amém? Abra 1 Coríntios. Ele começa dizendo, eu não quero que sejais ignorantes, ou seja, que desconheçam. O que sejam desconhecidos acerca dos dons espirituais, ou melhor dizendo, só a respeito das coisas ou espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E eu fui pesquisando, e nem vou me deter, mas alguns de vocês vão se lembrar, continuamente Paulo fala, não sabeis que sois o corpo e o templo do Espírito Santo? Depois no capítulo 10 ele fala, eu não quero que ignorais que todo aquele povo que saiu do Egito e que tinha coluna e que tinha nuvem. Continuamente no livro de Coríntios ele vai falando a respeito que nós não podemos andar desconhecendo a respeito da verdadeira espiritualidade. Do que é sermos espirituais de fato e de verdade. Onde também inclui os dons. Ou seja, nós não podemos ter falta de saber, falta de conhecimento e principalmente falta de revelação. Te lembra de 1 Coríntios 1:7? Não vos falta nenhum conhecimento, é isso que diz ali? Mas porém a revelação do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós podemos ter conhecimento de fatos, mas nós precisamos ter revelação. De maneira que não nos falte nenhum dom, mas aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que todos nós possamos conhecer de fato, ter um saber da palavra, para poder termos revelação e a prática de tudo aquilo que o Senhor quer para nós. No versículo 4, 5 e 6, de novo, o Espírito Santo nos fala a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O Pai, o Filho e o Espírito. Ontem ainda também, eu fiquei, dá para dizer assim, encasquetado, assim, dá para dizer isso? Porque eu comecei a olhar de novo aquelas listas que eu já vi 500 vezes, e Romanos 12 fala a respeito de profecia. Efésios 4:11 fala a respeito de profeta.
1 Coríntios 12 fala a respeito de manifestação profética. Aí me veio, por que o Pai, o Filho e o Espírito querem profetizar? Nunca tinha me dado conta. Provavelmente tu já sabia disso. Mas eu nunca tinha me dado conta que tanto os dons da graça de Romanos 12, como, obviamente, Efésios 4, quando fala de profetas, Cristo manifestando o desejo dele através dos profetas, trazendo conhecimento através de apóstolos e profetas. Assim, os dons da graça do Pai, em Romanos 12, também profecia, e o Espírito Santo profetizando. E caiu a ficha, pelo menos para mim, não estou falando doutrina, mas há uma gana santa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos querem falar. Todos querem aclarar, todos querem trazer o saber, para que nós possamos caminhar seguros em toda a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a manifestação é do Espírito, é segundo o seu querer. Versículo 7 fala, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um. É Ele que realiza, é Ele que manifesta. Essa palavra também se confirma ali no versículo 11, quando ele fala, mas através de um só Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A manifestação é do Espírito, é segundo o seu querer. Preste bem atenção, não é nós que possuímos a franquia do Espírito Santo para manifestá-lo ou representá-lo. É nós que somos franquia dele, no sentido que ele que nos possui. É ele que nos governa, é ele que nos tem. Ontem falei com os jovens que, quando eu morava lá no orfanato Lar Esperança, participei de um grupo de escoteiro. E logo fui vice-líder de patrulha, e depois fui liderança, e a gente lá, na primeira classe, segunda classe, podia ter medalhas, e eu comecei a colecionar medalhas. E eu achava aquilo lá super legal, né, com 13, 14 anos, tem um monte de, né, medalhas e honrarias, e ficava passeando, me achando o máximo, né, 13 anos, né, tô me achando, né. Eu creio que entrou no meio da igreja um engano, como se eu colecionasse manifestação, línguas, profecia, interpretação, palavra de conhecimento. É como se eu tivesse condecorações. Amados, tudo errado, tudo fora da casinha. Não é isso, amado. É o contrário. Não é nós que temos o controle, ou a manifestação, ou possuindo, como se nós pudéssemos manipular o Santo Espírito. O Espírito Santo é Deus. É igual ao Pai, igual ao Filho. E cada vez que eu me disponho na presença dEle, é com tremor e temor. Porque Ele é o Senhor. É Ele que me possui. E eu tenho que ser obediente à palavra e à vontade dEle. Amém? Disse o Espírito Santo. Separai-me agora, Paulo e Barnabé. Disse o Espírito Santo, Filipe, te aproxima ao eunuco. Disse o Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, em Atos 15. Resistiu ao Espírito Santo, a Paulo, para não entrar na Ásia, mas ir para a Europa. O Espírito Santo é Deus. Não é nós que o temos, é Ele que nos tem. Amém? Agora, em quarto lugar, é para um fim proveitoso. Versículo 7 fala sobre isso. A manifestação do Espírito Santo é concedido a cada um, visando um fim proveitoso. Quando fala sobre isso, no capítulo 14, falando sobre profecia, sobre edificação, orando em línguas, ele vai dizer, seja tudo feito para edificação. O que profetiza, 1 Coríntios 14, 3, fala homens edificando, exortando, consolando, um fim proveitoso.
No versículo 12 de 1 Coríntios 14, assim também, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. E lendo de novo o texto que Ismael começou o encontro, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Qual é o fim proveitoso? Seja tudo feito para edificação. Tu sabe quanto vale um abraço profético? Tu sabe quanto vale um olhar de Cristo nos teus olhos? Tu sabe quanto vale uma imposição de mão sobre a tua vida? Quando nós estamos passando por uma luta, ou uma palavra de conhecimento no meio de uma situação que nós estamos passando? Eu sei que tu sabes, e que nós sabemos, muitos de nós temos experimentado isso. Mas por que ainda não desfrutamos da riqueza abundante, superabundante da glória de Cristo, onde cada um tem algo do Senhor, visando um fim proveitoso? Vou voltar depois para esse versículo ainda. É dado a cada um, como nós acabamos de ler aqui. 1 Coríntios 12 fala sobre isso, tanto no versículo 7 como 11. É concedido a cada um. Versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-lhes como lhe apraz. O que diz a tua Bíblia? Versículo 11 de 1 Coríntios 12. Eu pergunto, ficou alguém fora? Como eu amo esse cada um. Sou apaixonado. Porque significa que eu estou lá. Eu não estou excluído. Não há uma exceção. Renato, nós estamos incluídos, Renatinho. A cada um. É direito teu. Espírito Santo, Deus na minha vida. Cristo, o governo de Cristo e do Pai na minha vida. Eu me disponho para manifestar e edificar a tua casa através da graça que tu queres repartir em mim e através de mim. Porque a tua palavra diz, cada um. Só te lembrando, Espírito Santo. Só te lembrando. Eis aqui. Estou disponível, desejoso, atento, em santidade, andando no Espírito, ardendo, fervendo no meu espírito, para manifestar a tua graça, a graça de Cristo, para manifestar o fruto de Cristo, para manifestar o dom de Cristo. A cada um. Esse foi o quinto. O sexto é no contexto de corpo de Cristo. Já te deste conta que, na verdade, 1 Coríntios 12 fala mais do corpo do que dos dons? Quantos versículos tem sobre o corpo e quantos versículos tem sobre as dons e manifestações? É mais sobre o corpo. Ou seja, o lugar por excelência que Deus derramou do seu Espírito Santo é dado a cada um para serviço no corpo de Cristo. Para o funcionamento de cada membro em serviço e amor. É claro que não é somente nesse sentido horizontal. Quando eu oro em línguas, eu estou edificando-me e falando das grandezas de Deus. Ou seja, tem essa direção aqui também. Às vezes tem essa direção quando as línguas são interpretadas. Muitas vezes é Deus também me dando uma palavra profética. É sinônimo muitas vezes de profecia. Depois aqui no serviço do corpo, ou seja, as manifestações, os dons, não é para mim brilhar uma estrela para que todo mundo veja o que eu sou, o que eu faço. Olha só, não. Nós precisamos ter o espírito de João Batista. Convém que ele cresça, Jesus, e que eu diminua. A glória é de Cristo. Mas Ele quer me usar no corpo, para que como um corpo de Cristo, agora alcance também o mundo.
Então, quando nós falamos a respeito das manifestações e dom do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo, tem sempre para Deus e de Deus para nós, tem de nós uns com os outros, e tem a igreja saindo das quatro paredes e alcançando o mundo. Onde cada igreja na casa é uma embaixada do reino de Deus, onde discípulos fervorosos vão alcançando e orando e discernindo, e clamando e profetizando por mais vidas ganhas para o Senhor. Não é para entretenimento dos santos, ou para autoglorificação de alguns que são usados. Não, o fim é proveitoso, é para edificação do corpo de Cristo. Ainda nesse contexto de corpo e de amor, porque Romanos 12 fala sobre amor. João Nelson sempre fala sobre o sanduíche. Não me esqueço não, anotei toda a tua palavra 500 vezes. E o João Nelson sempre fala do sanduíche. 1 Coríntios 12, 13 e 14. No meio está o amor. Romanos 12 fala dos dons e do amor. Efésios 4 fala dos dons e do amor. Seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Agora, no amor do corpo, deixa eu usar o Samir querido aqui. Quando tu olha para o teu irmão, o que tu vês? Vou brincar contigo, tá? Um incômodo? Uma pedra no teu sapato? Alguém que, chato. Claro que eu estou brincando. Ou tu vê a riqueza de Cristo, e que o próprio Samir é um dom de Deus, é um presente lindo. Eu tenho que só abrir, como é que chama? Invólucro, é isso? Às vezes tem que tirar as coisinhas para olhar dentro e ver o tesouro. É assim que tu vê a pessoa, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, os discípulos. E ontem eu falei, a ti mesmo. Eu não tenho muita dificuldade de olhar os outros como presente e dom de Deus. Às vezes, eu vejo tanta falha da minha vida e tanta coisa ainda a corrigir. Às vezes a gente dá umas rateadas. Ontem ainda, pregando aqui, não muito falar, às vezes não falta transgressão. Então às vezes falta tanta coisa. Mas tu também tem que te ver como um tesouro de Cristo. Amém, Elias? Tesouro, eu sou. Tu és. Dá um look para o lado ali, dá uma olhadinha para o lado. Olha o dom, o presente. Por favor, Senhor, por favor. Concedeu dons aos homens. Aqui eu coloquei uma observação, não quero perdê-la. Nós precisamos definitivamente, escuta bem atenção, preste bem atenção. Definitivamente nós precisamos nos despojar de qualquer pensamento, de sentimento de inferioridade, superioridade, comparação, respeito humano, preocupação com aparências. O que os outros vão pensar de mim se eu abrir a boca e falar em línguas, se eu interpretar, se eu profetizar. Ah, mas aquele irmão tem tanta coisa errada ainda, como é que ele está fazendo isso? Amados, sabe o que está implícito na palavra dom? Não é isso, José Gustavo? Meus mestres aqui, é presente, é graça. A manifestação não depende nem de nós, na verdade, depende da bondade do doador, que é Jesus. É claro que eu não vou abusar, vou me qualificar, andando em santidade cada dia, no temor e tremor. Mas nunca é por mérito. Por isso eu não tenho que me comparar. Deixa eu brincar com Elias agora, eu sou inferior que Elias, ele toca acordeão. Eu não sei tocar acordeão. Uma vez, há 500 anos, tocava trompete. Mas o meu ouvido não era grande afinação. Puxa, eu queria tanto ser como Elias. Já que eu não sou como Elias, então eu não sou nada.
Tu está entendendo o que eu estou querendo te mostrar? É tão banal, é tão ridículo, mas às vezes nós não passamos isso. Se eu cantasse, se eu falasse, se eu ministrasse, se eu aconselhasse, se eu pregasse, se eu anunciasse, se eu realizasse, como aquele irmão, mas como não tem, então não eu vou enterrar meu talento. Não acontece isso entre nós, amados. Mas a palavra já nos falou que cada um tem que cada um tem. Tu quer fazer um exercício comigo nessa noite, já nessa observação que Deus me colocou, de nós definitivamente lançarmos fora espírito de inferioridade, superioridade. Não sou mão, eu não sou braço, eu não sou olho, eu não sou pé. Vamos lançar fora. Vamos lançar fora todo aí qualquer tipo de comparação. Porque ninguém é igual. A palavra fala que cada membro é diferente. Há uma riqueza singular. Eu não tenho que olhar, eu tenho que só praticar o que o Espírito Santo me dá e ser o que eu sou. Amém? Oramos comigo? Fecha teus olhos. Se tu quiseres, diga em voz alta comigo, com fé, com determinação, com gana. Diga comigo em nome de Jesus. Nessa noite, definitivamente, uma vez por todas, eu lanço fora espírito de inferioridade, espírito de superioridade, comparação, competição, concorrência. Em nome de Jesus, eu lanço fora. Não preciso mais. Eu sei o que eu sou em Cristo. Eu sou um dom. Eu sou um presente de Deus para a igreja, através de Jesus, por meio do Espírito. Obrigado, Jesus. A palavra fala que é segundo a graça. Oitava consideração. Romanos 12 fala sobre isso. Segundo a graça que Deus repartiu a cada um. Que coisa mais linda. A manifestação da graça de Deus. Está no capítulo 12, versículo 3 de Romanos 12. Depois no versículo 6 ele fala, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Aqui eu quero fazer mais uma observação. Como nós já começamos a descobrir a graça, mas sempre quando nós falamos a respeito dos dons, das manifestações, às vezes eu comparo o falar em línguas pela primeira vez como se fosse andar sobre as águas. Porque dá um arrepio, dá um calafrio, dá um tremor, não é verdade? Lembra, Volney? Né? E às vezes, né, antigamente a gente, às vezes tinha que pegar quase no tranco, né? A gente não tinha muito ensino, né? E de alguma maneira, parecia assim, em algum momento vai cair na minha cabeça e eu vou começar a falar. Né? Isso, né? Antigamente. Mas como faz bem receber ensino. Como fica simples e fácil. Quando nós entendemos que a graça já foi dada. O Espírito já foi derramado. Agora o Espírito Santo habita em mim. E à medida que Ele vai me enchendo no batismo do Espírito Santo. E vai transbordando. Eu vou poder também falar como uma consequência natural. Sobrenaturalmente natural. O falar em línguas. Mas sempre é como se eu fosse caminhando sobre as águas. O que eu descobri por experiência própria. Já compartilhei isso. Primeira vez que o Moisés me puxou para interpretar. Foi aqui. Na Marilã, há muitos anos na Monteiro, né? Há muitos anos atrás. Teve um irmão que começou a falar em línguas. E era línguas para edificação, porque era uma voz alta no meio da congregação. E algo parecido assim, Moisés olhou para mim e disse, vem, interprete. Sabe aquele negócio que tu aparece assim, qual é a primeira opção, segunda opção, terceira opção? Eu desapareço, eu cavo um buraco, eu saio correndo. Mas também não podia fazer muito feio, já era presbítero. Né? Não podia perder, né? Dizer desonerado, né? Eu tinha que... Mas eu tremi. De novo me senti como fosse falar em línguas pela primeira vez, Marilene.
Comecei a tremer, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E eu fui na fé que o Moisés me pegou, já que ele disse que eu tinha, então eu vou. E eu pensei, eu vou esperar ter toda a mensagem pronta, né? Início, desenvolvimento, conclusão. Não. O Espírito Santo, de propósito, só dá a introdução. E às vezes dá uma parte da frase, para ver se tu vai em fé. Se tu vai em fé, ele complementa. Se tu fica recolhido, passivo, inativo, incrédulo, fica esperando. Mas graças a Deus, que o Senhor teve misericórdia. E naquele dia, rompi de novo algo na minha vida, meu bloqueio, minha vergonha. Eu só pensava, e agora se não vier nada na minha cabeça? Mas eu dei um ereis aqui, né? E disse, em nome de Jesus, eu vou falar o que o Espírito Santo me der. E Ele deu. E quando eu falei as primeiras palavras da interpretação, antes de acabar, já vieram as próximas. Aí eu já criei coragem. Eu já dei mais um passo, mas não olhei para o lado, nem para a direita, para a esquerda, para não ver as ondas, não ver a tempestade e naufragar. E nem deixei qualquer orgulho subir. Né? Disse, Senhor, obedeci. Algo aconteceu naquela manhã. Foi uma manhã de ceia, se não me falta a memória. Algo rompeu no meu bloqueio. E a partir daí, a segunda, a terceira e a quarta, foi jamais. Mas faz. Mas e a primeira vez que Deus deu uma palavra profética? Ou uma palavra de conhecimento? De novo, aquela insegurança completa. E eu posso te confessar que a mesma insegurança eu carrego todos os dias. Só que, claro, tu vai aprendendo a ouvir o Espírito. E ter segurança. Queres manifestar Cristo? Através dos dons e das manifestações do Espírito? Tem que ser por fé. Vamos lançar fora a incredulidade? Já lançamos fora espíritos e traumas e medos de superioridade, inferioridade, complexo, competição e concorrência. Vamos lançar fora todo espírito de incredulidade. Será que Deus pode me usar? Será que Deus quer me usar? Será que de alguma maneira pude achar graça que Deus vai fazer de mim alguma coisa? Querido, agradou o Pai te dar o melhor, o Filho, e com o Filho o Espírito Santo. Somos despenseiros, não fala isso em 1 Pedro 4,10, despenseiros da multiforme graça de Deus. Querida, só tu tem uma graça. E se tu não manifestá-la, eu vou sair perdendo. Eu tenho outras. Mas se tu e tu não manifestar, eu vou ficar pobre. A igreja vai ficar pobre. Porque estamos retendo a graça. Pela incredulidade, pela inércia, passividade. Sabe aquele texto de esperar uns pelos outros? Qual é o único lugar que tem espera na Bíblia, na verdade? Onde é que tem uma palavra apostólica? Esperai, não fazei nada, fica inerte no banquinho, não profetiza, não ore, não interprete, não manifeste nada, fica quieto no teu cantinho, tu não é nada, olha a tua insignificância, te reduza a zero. Na minha Bíblia não está esse versículo maldito. Na minha Bíblia está escrito, eu sou um vaso que tem um tesouro de grande valor. Da mesma forma, me lembro agora que a palavra, né, do leproso, Jesus falou, eu quero, seja limpo. Assim o Senhor diz, eu quero que tu profetize. Eu quero que tu interprete. Eu quero que tu seja livre para trazer palavra de conhecimento. Eu preciso curar o maninho. Manifeste os dons de curar. Vamos lançar fora a incredulidade. Eu falei que a única espera bíblica que tem é na ceia. Esperai uns pelos outros. Quanto ao profetizar, seja zeloso. Eu quero. Eis-me aqui. Vamos orar juntos sobre incredulidade, mandando embora. De novo, comigo em voz alta, se tu queres. Não quero constranger ninguém. Mas não esquecendo que incredulidade é pecado.
Não esquecendo que timidez é pecado. Não esquecendo que o espírito que o Senhor tem nos dado não é um espírito de medo e covardia, mas é de poder, de intrepidez, de ousadia, de amor e moderação. Vamos juntos, 1, 2, 3. De novo, Senhor Jesus. Mais uma vez, nessa noite, definitivamente, eu quero lançar fora a incredulidade. Toda falta de fé. Agora, em nome de Jesus, vai-te embora. Não quero mais nada na minha vida. Eu quero ser um homem cheio de fé. Uma mulher cheia de fé. Cheia de graça. Cheio da palavra. Cheio de Cristo. Cheio do Espírito. Cheio de fé. Acrescenta minha fé nessa noite, Senhor. Uma medida recalcada. Uma medida sacudida. Uma medida transbordante. Eu quero ser cheio de fé para manifestar a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E te preparando, o Senhor vai falar ainda através da tua vida. Com isso em mente, 1 Coríntios 14, 26 de novo, definitivamente nós temos que quebrar os paradigmas aqui. É isso que se fala, né? Quebrando os conceitos, os parâmetros inculcados por gerações. O que diz a tua Bíblia? Deixa só assoar o nariz. Obrigado pelo lenço. 1 Coríntios 14, 26. Quando vos reunis. Sabe o que diz a Bíblia no original? Cada um tem. Aqui já quebrou todos os paradigmas, porque não existe mais separação entre clero e leigos, entre os profissionais da fé e entre os que vêm assistir. Está amarrado em nome de Jesus. Deus nos resgatou para o sacerdócio de todos os discípulos. Quando vos reunis. Cada um tem. O que diz a tua Bíblia aí, Volney? Começa com Salmos. Será que Deus não te deu nenhum salmo durante a semana? Oraste pouco, então. Desculpe. Porque é impossível. Ontem, no meio da palavra, foi um salmo do Novo Testamento, como acabamos de cantar aqui. Um salmo que Deus deu para os nossos queridos. Da sua plenitude. Temos todos recebido. Eu vim cantando todo dia. E quando vim na palavra ontem, e hoje de novo, não parou. Cada um tem um salmo. Cada um tem o quê? Doutrina. O que eu estou trazendo aqui? Doutrina, ensino apostólico, correção, edificação apostólica, doutrina. Isso é doutrina. Toda palavra, enchei-vos do Espírito, é mandamento de Cristo. Amém? Você está entendendo? Que mais? Cada um tem revelação. Sabe que eu perguntei o que era revelação? Nem vou entrar nisso. Mas eu fui vendo na palavra, o Espírito Santo, né? Paulo fala em Efésios 3, quero vos dar a conhecer o mistério e a revelação que foi oculto dos tempos antigos e agora nos últimos dias se manifestou e foi revelado pelos santos profetas e apóstolos, que agora a igreja é uma só e é pela igreja a multiforme sabedoria de Deus diante dos principados e potestades será conhecido o propósito eterno de Deus que Ele estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto é revelação. Que mais? Outra língua, ou línguas. Claro que aqui ele está falando para quem não conhece ainda, nós já falamos sobre isso exaustivamente, que há dois tipos de língua. Uma língua minha, para minha edificação, que eu estou ali junto com o João Nelson, e no meio aqui desse sanduíche santo do Zé Gustavo, eu estou aqui, enquanto que nós estávamos louvando. Tu não viu os jogadores hoje?
falando um com o outro ali, o Neymar, né? E o outro do lado dele. Não sei se estavam orando em línguas. Deveriam, né? Um futebol daquele precisava orar muito em línguas, né? Mas quando eu estou aqui orando e cantando, eu estou todo o tempo. O que eu estou fazendo? Estou orando para minha edificação. Agora, se de repente no meio do louvor se levanta uma voz e orando em fortes línguas, o que todos nós vamos começar a fazer? Orar por interpretação. Não é isso que diz ali? Cada um tem língua e cada um tem interpretação. Seja tudo feito para edificação. Perguntei para um querido casal de discípulos: com o que tu vem te apresentar para o Senhor hoje? E ela me olhou assim, e ela ficou meio perguntando: como assim? Sim, se a palavra diz que cada um tem, com o que tu está trazendo hoje? E ela disse: nem me dei conta, eu não sabia. Ninguém nunca me instruiu sobre isso, que cada um tem que ter alguma coisa para chegar. Eu pensei que era só os pastores, os irmãos que ministram louvor, que tem que preparar o cântico, tem que orar, buscar o Senhor, preparar. O Joãozinho tem que preparar. O coordenador. Eu também tenho que chegar no encontro com cada um. Tem? Estou usando esse exemplo, querido, porque é um casal maravilhoso que me falou isso, mas às vezes o óbvio não é óbvio. O que é sabido não é sabido. Claro que se tu vai encontrar uma pessoa que tu vai ministrar, tu vai te preparar. Se tu vai ministrar para uma discípula, Martinha, tu vai te preparar, orar. Qual é a carga, qual é a direção, qual é a palavra do conhecimento, né? Não é verdade? Agora eu pergunto: por que quando tu vens ao encontro, seja aqui, seja nos jovens, seja na casa com os discípulos, tu não tem essa mesma carga de responsabilidade? Cada um tem. Será que o Senhor vai me dar um salmo hoje? Vai me dar uma doutrina? Vai me dar uma revelação? Vai me dar uma língua? Vai me dar interpretação? Vai me dar uma palavra profética? O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor me deu durante a semana, que quando eu venho aqui na celebração do sábado, ou quando eu estou na igreja na casa, no dia que for, ou eu estou com 2 ou 3 discípulos, ou eu estou na rua, eu estou cheio de algo que Deus já me deu. E aí todos nós juntos, o que vai acontecer? Vai ser um Deus nos acuda, né? Porque o Ismael não vai dar conta. Hoje é a coordenação dele. Não, mas vai ter fila aqui, todo mundo profetizando. Isso não seria um normal que Deus quer para cada encontro? Sim ou não? Ou é só o Ismael que gosta e ama esse versículo de 1 Coríntios 14, 26? E eu sei, não, quando é a coordenação de Ismael, então é bom para profetizar. Claro que tem alguns que fazem um bypass e nem conferem e depois dão umas rateadas lá na frente, né? Como já aconteceu um tempo atrás, me contaram. Nem vou mencionar aqui. Tá? Mas isso não anula. É claro que se eu tenho uma palavra, eu vou chegar no coordenador do Espírito Santo aqui e vou dizer: Ismael, tem uma palavra aqui. E ele vai dizer: não é para agora, John, é para depois. Não está em afinidade com tudo que o Senhor está falando. Porque quando o Senhor faz e fala, tem uma harmonia, tem uma linha. Ainda hoje estava falando com o Michael, tu já notaste que quando há profecia, geralmente é Deus nos corrigindo para a santidade? E eu nunca vi um encontro, te lembra, Nilson, onde tem profecia que ele não fala da segunda vinda. Tu já notaste isso? O Espírito Santo te engana para trazer a voz de Cristo. Eu queria orar contigo mais uma vez. Que bom que o Joãozinho ali da Ju, né, do Ivan está chegando já e já está começando a profetizar desde o ventre. Esse aí vai ser catequizado. Mas não está na hora, querido colega, companheiro de discipulado,
Você que tem 1 mês de fé, você que tem 5 anos de fé, você que tem 15 anos, 50 anos de fé, não está na hora de nós definitivamente tomarmos uma atitude diferente? Cada vez que eu chego para qualquer encontro, chegar cheio, me apresentando, tenho salmo, tenho língua, tenho profecia, tenho doutrina, eis-me aqui. Podemos quebrar esse paradigma? Tu queres te converter nessa noite? Definitivamente acabar com passividade, inércia. Em nome de Jesus. Isso não é do reino. A palavra fala que cada um tem. A partir de hoje eu vou ter. Vamos orar mais uma vez? Oh, Senhor. Levanta tuas mãos comigo, se tu quiseres, numa atitude de fé e de graça. Senhor, nós lançamos fora toda incredulidade, como já falamos. E aqui também nós queremos quebrar esse paradigma de que só alguns têm. Uns poucos pastores, presbíteros, diáconos, ministros que nos ajudam no louvor profeticamente, músicos. Esses têm, e aquele outro irmão, mas eu não tenho nada. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quebro esse estigma na minha vida, esse padrão errôneo, essa falta na minha vida, esse pecado na minha vida. Eu quero ser daqueles que têm, cheio de Jesus, cheio da riqueza do Espírito para transbordar, em nome de Jesus. Ora um pouco mais, lançando fora, quebrando toda a inércia, quebrando toda a passividade, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, oh, em nome de Jesus, eu quero ter salmo, eu quero ter doutrina, eu quero ter revelação, eu quero ter língua, eu quero ter interpretação, eu quero profetizar para trazer consolo aos meus irmãos. Eu quero nessa noite me arrepender, uma verdadeira metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Chega de passividade. Eu não sou mais espectador. Eu não sou alguém que vai ficar plantado, assentado, um analista do que outros fazem, crítico. Eu sou participante do corpo de Cristo. Me perdoa, Senhor, por toda passividade. Me perdoa por ter te entristecido, Espírito Santo, quando tu quiseste me usar. E eu te resisti. Não me preparei. Não orei, não jejuei, não fui para a palavra. Não deixei Cristo habitar ricamente em mim. Deixei de me instruir os outros e aconselhar com palavras, salmos, hinos e cânticos espirituais. Me perdoa, Senhor, pelo meu pecado. Eu tenho roubado a igreja da riqueza. Eu quero ter. Tu está entendendo, meu lindo? Eu tenho tanto medo que tu vincule o mover do Espírito com uma pessoa. Fulano, Beltrano, aí sim. Agora se não tem o fulano, Beltrano, aí não vai ter. Amado, se cada um tem, não é uma reunião, não é duas, é todos os encontros, vai ser um surpreender de Deus. Tu toma posse. Não pode ser algo emocional para hoje, porque eu estou trazendo a palavra em nome de Jesus. Uma mudança de atitude para cada encontro. Na casa, o encontro com tua esposa, com teu marido, com teus filhos, com um discípulo, na rua, no escritório, no shopping. Cada um tem uma palavra profética. Cada um tem algo do Senhor para repartir. A multiforme graça transbordando. Por isso que a palavra, para mim seria, nem sei qual é o ponto aqui, o 10º, que seria
tão necessário esse zelo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 31 fala que busquemos com zelo os melhores dons. No 14:1 fala, segui o amor e zelai ou procurai com zelo o espiritual, mas principalmente que profetizeis. No capítulo 14, versículo 39, irmãos meus, zelai o profetizar e não proibais o falar em línguas. Tudo seja feito com decência e ordem. Ainda Romanos 12, também nos dons vai falar do zelo. No versículo 11, no zelo não sejais remissos. Sede, o que diz a tua Bíblia? Romanos 12, 11, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Te lembra de Tiago, que a palavra fala que o Espírito Santo tem ciúmes por nós. Essa palavra é que ele tem zelo por nós. Uma pessoa que arde em zelo é uma pessoa fervente, ativa, disponível. Hoje tem uma palavra que se usa muito, proativo. Está disponível, está atento, está ligado, não está distraído, folheando o celular. Está ouvindo, está recebendo, está intuindo, está clamando, está participante. E da primeira, eis-me aqui, estou pronto. Queres tu ser uma mulher, um homem cheio do zelo do Senhor? Por misericórdia, eu creio que eu posso te dizer, sede imitador de Cristo, como eu tenho sido nesse assunto. Eu digo isso comigo. Mas Deus abomina a mornidão. Já diz em Apocalipse, Deus abomina aqueles que são frios no espírito. A palavra fala transbordantes, ferventes, cheios do Espírito Santo. Porque quando eu estou assim, eu estou cheio de Cristo para cumprir a ordem do Pai. Quero concluir dizendo, tudo isso é para a glória do Pai e do Filho. 1 Pedro 4:11, quando fala dos dons da graça, ele diz para que em tudo seja Deus glorificado, por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e a honra eternamente. Amém. Assim como em João 16, a palavra fala que o Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade, ele vem para me glorificar, diz Jesus. Então, a centralidade e o ápice de toda a manifestação do Espírito é para a glória de Cristo, centralidade de Cristo, exaltação de Cristo, primazia de Cristo, liberdade de Cristo se manifestar através do seu corpo, dos seus membros que somos nós, eu e tu, com liberdade pelo fruto do Espírito, pela manifestação do Espírito, pelo dom do Espírito, que é a glória de Cristo e a sua riqueza no corpo. 1 Coríntios 14 fala que se havendo línguas e profecia, entrar alguém que é indouto, ou seja, que não conhece essas coisas, e o coração for revelado, ele vai dizer, verdadeiramente, Cristo e Deus está presente nesse lugar. A glória de Cristo. Quero te convidar de nós colocarmos em pé. A teoria já foi dada mais uma vez. Mas eu não quero concluir com a teoria. Com tremor e temor, melhor para mim seria encerrar aqui, me sentar e dizer que tudo acabou. Rogerinho, Michael, galera. Mas eu preciso te dar oportunidade. Essa palavra não pode cair no teu coração e tu ficar ardendo. Deus já te deu palavra, Deus já te deu um versículo, Deus já te deu uma língua, Deus já te deu um cântico, Deus já te deu uma palavra profética.
Mas eu não quero que tu vincule isso com uma reunião que aconteceu em maio, outro em junho e agora outro em julho. Não, definitivamente temos que galgar um padrão e um patamar onde todo encontro, onde eu estiver, eu fiz uma aliança com meu Deus. Eu quero ter algo. Nem que seja, eu preciso de oração e a palavra profética, impõe as mãos sobre mim e ore por mim, porque eu estou vazio. Quanto que Deus vai dando um cântico para os queridos. Levanta as tuas mãos mais uma vez e começa a orar no teu íntimo e no teu secreto, falando em línguas, com naturalidade, com simplicidade. Deixa os irmãos começando uma melodia. Senhor Espírito, eu não quero repetir nada, não quero imitar nada, não quero programar nada, mas eu me sujeito àquilo que tu tens para hoje. E a tua palavra diz que cada um tem. Então tem revelação nessa noite. Então tem salmos, tem cânticos espirituais nessa noite. A doutrina já foi ensinada, a revelação já foi dada, mas também ainda há línguas e interpretação e palavra profética. Usa o teu corpo para a tua glória. A tua palavra diz que todos podemos profetizar um após o outro, para aprendermos e sermos consolados. Mais uma vez, Espírito, eu quero ousar pela fé, liberar o dom da fé e graça, para que todos aqui se apropriem. Santo Espírito.
Santo Espírito, Santo Espírito, enche-nos, 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 Senhor, enche-nos, Senhor, Santo Espírito, Santo Espírito. Queremos ser cheios, cheios de Ti, Senhor, cheios de Tua santidade, cheios, cheios, cheios. Tua vida, Senhor, cheio, deixa fluir os rios, rios de vida, rios de Deus. Santo, Santo, Santo Espírito, doce Espírito, maravilhoso Espírito, bendito Espírito, Santo Espírito de Deus. Enche-nos, 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 Senhor. Enche-nos, Senhor. De Tua vida, enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Pode orar pela pessoa que está do seu lado, para que ela seja cheia, sempre cheia. Você pode ministrar. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo Espírito. Cheio, enchei-vos, diz o Senhor.